Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: será que existe alguma relação entre a pobreza e a função cognitiva ou a inteligência? Pois é isso que a gente vai ver hoje. Aqui na tela do computador, eu tenho o jornal no qual o artigo foi publicado, eu tenho o título do artigo, eu tenho os autores e a data de publicação. Lembrando que para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Bom, a introdução do artigo fala a respeito de comportamento, fala a respeito de pobreza, ele traz outros estudos aí que falam a respeito de riqueza e pobreza, enfim. E aí os autores decidem então fazer dois estudos, dois cenários, como eles chamam aqui, um cenário de laboratório e um cenário de campo, tá? No cenário de laboratório foram realizados 4 experimentos, e no cenário de campo apenas um, tá? E antes da gente ver a parte de materiais e métodos completa, como é que eles dividiram essa parte de quem era rico e quem era pobre. Tá aqui a explicação, tá? Eles usaram ali os quartis, tá? De acordo com a renda dos Estados Unidos, mais a renda dos indivíduos que eles entrevistaram e separaram isso em quartis, tá certo? E eles definiram quem era rico e quem era pobre, beleza? Então vamos lá. No experimento 1, contendo aí 101 pessoas, eles mostraram para essas pessoas 4 cenários hipotéticos, como por exemplo o seguinte: seu carro aí está algum problema e requer uma manutenção aí de X dólares fixa, tá bom? Para arrumar o carro custa X dólares, tá? Isso não é negociável. Você pode aí pagar de forma completa, né? Você pode pegar uma dívida ou você pode contar com a sorte e adiar a manutenção do seu carro. E aí perguntavam para a pessoa como ela iria tomar uma decisão baseada nesses cenários. E aí apresentaram 4 cenários hipotéticos parecidos com esse que eu acabei de falar para vocês. Apresentaram um cenário, as pessoas leram, enquanto elas pensavam nas 4 respostas, elas iriam realizar 2 testes, tá bom? Um teste para ver a parte de inteligência, que é esse Ravens aqui, tá? RPM, e um teste para ver a parte cognitiva, tá? E aí, após realizar esses 2 testes, a pessoa ia e respondia os 4 cenários, tá bom? Respondia os 4 cenários. E vale ressaltar o seguinte, que enquanto as pessoas estavam realizando esses testes, essas tarefas, elas tinham que estar pensando em como elas iriam resolver, em quais respostas elas iriam dar para aqueles 4 cenários apresentados anteriormente, tá bom? E ao final desse primeiro experimento, eles coletaram o quanto que as pessoas ganhavam, né, o rendimento delas. E aí, quando as pessoas iriam responder esse X aqui, por exemplo, do carro, isso era de forma aleatória, sendo separado em condições difíceis e condições fáceis. O que seria a condição difícil e a condição fácil? A condição difícil seria que, por exemplo, para você arrumar o carro iria custar US$ 1.500. E a condição fácil seria que para arrumar o carro iria custar US$ 150, tá bom? Então a condição fácil e difícil está relacionado com a quantia que a pessoa iria gastar. E aí eles acharam o seguinte: no primeiro experimento
eles viram que na condição difícil, os indivíduos classificados como pobres foram piores do que aqueles classificados como ricos, tá bom? Nas duas condições. Já mostro a figura para vocês ali em cima. E também eles viram que nas duas tarefas, os ricos então não foram influenciados pelas condições, já os pobres performaram de forma pior na condição difícil. E aí, de forma geral, os indivíduos pobres performaram pior do que os indivíduos ricos, tá bom? Isso tudo a gente consegue ver na figura 1. Então, subindo aqui para vocês, a gente tem a nossa figura 1. Então, eu tenho aqui o teste de inteligência e o teste cognitivo, tá? Aqui nas barrinhas em cinza escura tem a condição difícil e na barrinha cinza clara tem a condição fácil. Isso se repete para esse lado aqui também. Então a gente consegue ver aí condição difícil no indivíduo pobre e no indivíduo rico, tá? Condição difícil no indivíduo pobre e no indivíduo rico, tá bom? Então a gente consegue ver aí, reforçando que o indivíduo pobre foi pior de forma geral, tá bom? Só que aí eles levantaram uma questão. Muitas pessoas têm aí problemas de ansiedade com números, né, com a matemática. E aí eles fizeram o experimento 2, que consistia na mesma coisa do experimento 1, só que sem a parte financeira, tá bom? Sem o cenário financeiro. E eles viram aí então que essa parte de performance cognitiva nos dois testes, né, não foi devido à ansiedade com os grandes números. E aí, eles rodaram um terceiro cenário, que eles pagavam 0,25 cents para cada resposta correta em cada uma das tarefas, tá bom? Em cada um dos testes, tá? No teste RPM, lá Ravens, ou no teste cognitivo. E eles viram que o cenário se repetiu, os resultados se repetiram, ou seja, independentemente do incentivo, quem precisava de mais dinheiro, que no caso eram os indivíduos pobres, performaram pior quando comparado aos indivíduos ricos, tá bom? Eles botam aí que foi aproximadamente 18%, ou seja, quem era rico ganhou aí aproximadamente 0,71 centes a mais do que quem era pobre, tá? E aí eles rodaram o quarto cenário, invertendo a ordem dos experimentos, porque primeiro mostrava as situações hipotéticas, depois o indivíduo, enquanto pensava, realizava os testes, e depois ele respondia. Agora eles inverteram isso, então os indivíduos viam cada cenário, respondiam cada cenário e depois eles faziam os testes, tá bom? O RPM e o teste cognitivo. E eles viram que os resultados foram os mesmos apresentados no experimento 1 e no experimento 2, tá certo? Então a gente consegue ver essas figuras aqui, tá? Figura 3 e figura 2. Primeiro na figura 2, mesma coisa, pobre e rico no cenário difícil, pobre e rico no cenário difícil, em ambos os testes, tá bom? E aqui a mesma coisa, pobre e rico, pobre e rico, tá? Bom, e aí eles rodaram o outro teste deles, tá bom? A outra parte do experimento, tá bom? Que foi o estudo de campo lá. Eles foram e entrevistaram 464 fazendeiros, tá? Pegaram
vários dados sociodemográficos deles, enfim. E aí rodaram 2 testes também. O primeiro foi o mesmo teste de inteligência ali, tá? O Ravens. E o segundo teste foi diferente, foi um Stroop Task, tá? Foi diferente do teste do estudo 1 ali. E aí, de forma geral aqui, eles separaram pré-colheita e pós-colheita, tá bom? Dos fazendeiros. Então teve o pré e pós-teste. E eles viram aqui o seguinte, que no teste de inteligência, os indivíduos responderam de forma menos precisa na parte de pré-colheita quando comparado na pós-colheita. Na parte cognitiva, em relação ao tempo de fazer o teste, quando eles foram realizar o teste antes da colheita, eles levaram muito mais tempo quando comparados com as respostas no pós-colheita, tá bom? Colheita no sentido do que os fazendeiros plantavam lá, tá certo? E também com relação aos erros desse teste cognitivo, os erros foram maior na pré-colheita quando comparado na pós-colheita, tá bom? Então, de forma geral, com os 2 estudos aí, e o estudo 1 com 4 experimentos, a gente consegue ver que a questão financeira afeta o teste de inteligência e afeta também um teste cognitivo, tá certo? Ele também traz aqui sobre comportamentos dos dados sociodemográficos dos fazendeiros, só que eu não vou trazer aqui para não alongar, tá bom? Como, por exemplo, antes da colheita, os fazendeiros tinham mais problemas com contas atrasadas ou estariam mais suscetíveis a contrair uma dívida, beleza? Depois, quem quiser, sobe aqui na tabela e dá uma olhada ou lê a parte dos resultados descritos aqui, perdão. Então, ele traz a discussão aqui dos resultados também, tanto do primeiro cenário, do primeiro estudo, quanto do segundo estudo, e aqui uma discussão geral, tá? E eu achei bem interessante a direção que ele deu na conclusão, tá? Ele traz perspectivas de políticas públicas para tentar contornar isso, tentar melhorar, enfim, ou diminuir o impacto dessa pobreza na parte cognitiva. E aí, eu vou encerrar aqui com uma conclusão do estudo, se bem que não é diretamente uma conclusão, naquela linha de políticas públicas, mas que eu achei bastante interessante. Então, os autores falam o seguinte, que os dados que eles acharam fazem com que as pessoas encarem a pobreza de uma forma diferente. Pobreza não seria só lidar com a falta de dinheiro, tá? Ou ser pobre não significa só lidar com a falta de dinheiro, mas também lidar com um déficit cognitivo devido à falta desse recurso, tá bom? Então, a gente consegue ver que a falta do recurso financeiro, ele não é uma questão meramente de dinheiro, do quanto você tem em conta, mas também a parte cognitiva, entre aspas, uma paz de espírito, na verdade. E aí tem as referências, os agradecimentos e tem um material suplementar lá para depois quem quiser dar uma olhada, tá? Então, ah, encerrando aqui o nosso artigo, a gente consegue ver aqui então que o estado de pobreza, a pobreza ou ser pobre do ponto de vista econômico, tá bom? Afeta de forma negativa a função cognitiva e a inteligência das pessoas, tá? Então, como recomendação aí, sugiro que aprendam a lidar com seu dinheiro, já que a gente não aprende isso na escola e vivemos num sistema capitalista. Então, corram por fora, aprendam a lidar com o dinheiro e tentem aí sempre subir ou ascender na parte financeira. Beleza? Valeu!